Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Admiradores da Seleção Argentina. Prazer imenso ter você por aqui. Hoje a gente tem um jogo decisivo, né? Temos uma final contra o México já na primeira fase. E se você está acompanhando o nosso canal, você deve ter visto que o último vídeo que a gente postou foi falando justamente sobre a declaração que o Tata Martino ele deu, né? Dizendo que o México prometia fazer o impossível para eliminar a Argentina no jogo de hoje. E aí eu fui fazer o levantamento, né, do retrospecto do Tata Martino contra a seleção argentina. A gente sabe que o Tata Martino ele já treinou a seleção argentina, mas também treinou a seleção, está treinando, na verdade, a seleção do México, mas também já treinou a seleção do Paraguai. E aí eles se confrontaram em algumas situações, né? A gente fez o levantamento, a gente fez o retrospecto aí dos jogos, os jogos que a Argentina jogou contra equipes que eram treinadas por Tata Martino, tá? E inclusive para saber até que ponto ele vai poder cumprir a promessa dele ousada, que é a promessa de eliminar a Argentina hoje. Eu particularmente vou considerar uma zebra caso isso aconteça, mas no mundo do futebol e principalmente na Copa do Mundo, tudo pode acontecer, né? Então, qual seria o retrospecto da Argentina contra equipes de Tata Martino? Essa é a questão, a pergunta que a gente quer responder aqui, para a gente entender até que ponto realmente ele sabe do que está falando ou foi apenas uma declaração que é para motivar a própria equipe e tal. Então, retrospectos da Argentina contra equipes de Tata Martino. A gente pode considerar, por exemplo, em 2007, na Copa América de 2007, a Argentina jogou contra o Paraguai e naquela época o técnico do Paraguai era o Tata Martino, tá? E a Argentina ganha de 1-0 ali. Se não me falha a memória, o gol foi de Mascherano, né? Foi um chute de fora da área, assim, enfim, ninguém imaginava que o Mascherano ia fazer um gol. O Mascherano não era de fazer gol, né? Mas o Mascherano arrisca de fora da área e consegue fazer um gol. Foi um jogo relativamente dramático, assim, mas o Mascherano acaba fazendo esse gol. Então a Argentina ganha de 1-0 em 2007, na Copa América, para a equipe de Tata Martino. Depois disso, nós temos dois jogos nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, da África do Sul, tá? O técnico do Paraguai ainda era o Tata Martino, então a gente tem sempre um jogo de ida e de volta, e os resultados foram o seguinte: 1-0 para o Paraguai, tá? Aí o Tata Martino ele ganha um ponto nessa disputa aí, mas o outro jogo foi 1-1, né? Então foi empate, tá? Então nós temos agora, até agora eu te falei 3 jogos, né? Copa América de 2007, 1-0 para a Argentina, gol de Mascherano. Na Copa América, nas eliminatórias para a Copa de 2010, a Argentina empata de 1-1 com o Paraguai. E depois, no outro jogo, a Argentina perde de 1-0 para o Paraguai, ok? E a partir daí, teve um amistoso em 2011. Eu estou olhando aqui para baixo porque está anotado aqui. Estou olhando, amistoso em 2011 contra o Paraguai, ainda era o Tata Martino. A Argentina ganha de 4-2. E a última vez que eles se confrontaram, né, foi, o Tata Martino já estava treinando o México, foi no amistoso em 2019, tá? E aí a Argentina ganha de 4-0. E eu quero chamar a atenção para esse último jogo, porque teve um hat-trick ali de Lautaro Martinez. O Lautaro Martinez fez 3 gols. E essa configuração da seleção argentina, né, os jogadores, é uma configuração que é muito mais parecida aqui com o que a gente vai ver hoje, tá? Tendo inclusive o Lautaro Martinez, o Messi e tal. Então, os jogadores eram parecidos. Quando a gente tá falando ali, por exemplo, da equipe de 2007, aí você tinha ali naquela Copa América, você tinha Riquelme, você tinha Messi bem novinho, né? Você tinha o próprio Mascherano. Então, era uma equipe bem diferente da equipe que é hoje, ok? Então, nesse caso daí, e aí o técnico, se eu não me engano, era o Alfio Basile, né? Inclusive foi nessa Copa América, você já deve ter visto esse gol, foi nessa Copa América de 2007, se eu não estou enganado, que a Argentina joga contra o México e o Messi faz um golaço, né, de cobertura. O Messi faz um golaço de cobertura ali, acho que quem deu o passe para o Messi foi justamente o Tevez. E aí o Messi chega pela direita e ele faz um gol encobrindo o goleiro do México. Então, nessa edição da Copa América aí, a Argentina jogou contra o México,
foi bem e venceu da equipe de Tata Martino de 1-0. E a configuração a configuração mais próxima da Argentina que a gente tem hoje foi justamente o amistoso em 2019, quando a Argentina ganha de 4-0 para o México. O treinador era o Tata Martino, né? Então a gente tem um resultado aí bastante expressivo, com o Lautaro Martínez fazendo 3 gols. Então vamos ver se a Argentina repete isso hoje, até porque, na minha opinião, não sei se você concorda comigo ou não, mas eu acho que o fato de hoje não é só vencer, é vencer bem, tá? Não é só o resultado, mas a forma como o resultado vai se construir é que vai trazer realmente uma confiança para a seleção argentina. Realmente foi um golpe muito duro perder para a Arábia Saudita, isso costuma bater os jogadores, né? Isso aí costuma quebrar um pouco a confiança, estremecer a confiança do time, a autoconfiança. Então, eu acho que a forma como o resultado vai ser construída hoje é que vai fazer a diferença. Se a gente tem um resultado mais ou menos parecido com esse, com 4-0, com certeza a Argentina consegue superar definitivamente aquilo que aconteceu com a Arábia Saudita e volta a se colocar como uma das equipes favoritas aí para vencer a Copa do Mundo. Pelo futebol que apresentou contra a Arábia Saudita, a gente não pode falar isso, infelizmente, né? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Uma coisa é você chegar na Copa do Mundo com uma equipe muito boa, com um plantel muito bom, mas outra coisa é como esses jogadores vão se comportar dentro de campo, né? O que é que eles vão fazer dentro de campo. Então vamos observar não só o resultado, mas a forma como esse resultado vai se construir. Então a Argentina precisa não só vencer o México, na minha opinião, mas precisa vencer bem, tá? Precisa vencer jogando bem, precisa vencer apresentando o futebol que a gente conhece, que é o futebol da Argentina, com toque de bola, com raça, enfim, com articulação no meio de campo, construção de jogada. Então tudo isso precisa realmente acontecer. A Argentina precisa se impor e aí sim a gente vai ter o retorno da autoconfiança dos jogadores e vai conseguir de novo considerar a Argentina como uma das favoritas a vencer a Copa do Mundo. E olha só, a partir de agora estão aparecendo 2 vídeos para você, tá? Um deles sou eu que estou te indicando, o outro é o YouTube que está te indicando, baseado inclusive até no teu comportamento. O YouTube acha que você vai gostar desse outro vídeo. Então eu posso fazer o seguinte com você: você escolhe um dos dois e eu vou te ver nesse próximo vídeo, tá? Não se esquece também de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as atualizações. Forte abraço e até o próximo vídeo.